Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui do Insight Do, a gente vai resolver uma prova completa da OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica do nível 4, o nível dedicado ao ensino médio. Então, se você está estudando para essa prova e quer se preparar bem aí, sugiro que você assista a esse vídeo aqui, porque nós vamos resolver a prova inteira, beleza? Sem mais delongas, vamos às questões. Questão 1. A imagem a seguir traz a foto do Monte Fuji, no Japão, no dia do equinócio de outono, visto do monastério Keishinin, em uma escola budista. Neste dia, o Sol nasce perfeitamente alinhado com o cume deste famoso vulcão, que ainda está ativo. As coordenadas do Monte Fuji são latitude 35 graus 21 minutos 29 segundos norte e longitude 138 graus 43 minutos 52 segundos leste. Sobre as informações dadas, primeiro coloque F ou V na frente de cada afirmação e depois escolha a linha que contém a sequência correta de F e V. Maravilha, pessoal! Questão de verdadeiro ou falso, vamos analisar uma por uma. Primeiro, uma semana depois do equinócio de outono, o Sol nascerá à direita do cume do Monte Fuji. Beleza, vamos analisar isso aqui com calma. A questão está falando que o Sol nasce perfeitamente alinhado com o cume do vulcão. E é essa foto aí do nascimento do Sol, do nascer do Sol. Então, se o Sol está nascendo, eu só posso estar olhando para a direção leste. Tranquilo? Só revisando aqui sobre as estações do ano, né, pessoal? A gente tem a Terra, a gente tem o Sol, e o eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita, ele é um pouquinho torto, que é essa linha amarela. De modo que nesse exemplo aí, no verão do hemisfério norte, a luz do Sol incide mais sobre o hemisfério norte. Enquanto no inverno, pessoal, veja que nessa outra posição aqui é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte, pouco Sol chega até o hemisfério norte. Lembrando que aquela linha verde ali no meio é a linha do Equador que separa o hemisfério norte do hemisfério sul. E claro, a gente tem as coordenadas geográficas, norte, sul, leste e oeste. A questão até deu as coordenadas pra gente, falando que o Japão ali, aquela cidade do Japão, está no hemisfério norte e também no leste. Pegando o mapa mundi aqui, o Japão está ali no canto superior direito. Hemisfério norte, na parte leste do planeta. Latitude positiva porque está no norte, longitude positiva porque está no leste. E essa primeira afirmação diz que o Sol nascerá à direita do cume daqui uma semana, ou seja, uma semana depois do equinócio de outono. Então veja, se na foto eu estou olhando para o leste e o Sol vai nascer à direita, quer dizer aqui no mapa mundi, pessoal, que o Sol vai para baixo, a posição aparente do Sol vai para baixo, em relação ao que já estava antes, ou seja, para o sul. De novo, se eu estou olhando para o leste, certo? Se o Sol está ali para o leste e eu digo que nos próximos dias ele vai para a direita, então quer dizer que ele vai para o sul, beleza? E a questão ali, essa primeira afirmação, falou do equinócio de outono, que é quando, pessoal, o Sol aparente está sobre a linha do Equador. E depois do equinócio de outono, ou seja, depois do início do outono, bom, o Sol ele vai se distanciar no hemisfério norte e vai para o hemisfério sul. Então, de fato, ele faz o movimento de ir para baixo aí no nosso desenho, de ir para o sul. Ou seja, olhando ali no que a gente tem na foto, o Sol vai para a direita depois do equinócio de outono. Então, primeira afirmação, verdadeira. Segunda, uma semana depois do equinócio de outono, o Sol nascerá à esquerda do cume do Monte Fuji. Não, pessoal, como a gente viu, bem no equinócio, pessoal, que é quando o Sol apino ali, o Sol aparente está sobre a linha do Equador, e o equinócio de outono é o início de outono, então a temperatura vai começar a esfriar, porque depois do outono vem o inverno lá no hemisfério norte. Então o Sol vai se distanciar do hemisfério norte, vai para o hemisfério sul e ele vai para o sul, ou seja, para a direita e não para a esquerda, se a gente está olhando aí por essa imagem, então falso. Terceira afirmação. Este alinhamento ocorre 4 vezes por ano. Errado, pessoal. A questão falou ali que essa foto foi tirada bem no equinócio de outono. Isso então vai acontecer quando o Sol estiver a pino, né? O Sol aparente estiver sobre a linha do Equador. E isso acontece só nos equinócios, no equinócio de outono e no equinócio de primavera. Então são 2 vezes ao ano e não 4. Terceira afirmação é falsa. Quarta, no equinócio de primavera, o Sol também nasce alinhado com o cume do Monte Fuji. Sim, pessoal, porque no equinócio de primavera, o Sol aparente, o Sol a pino, também está sobre a linha do Equador. Ele vai estar na mesma posição no céu. E se no equinócio de outono ele está alinhado ali
com o cume do Monte Fuji, no equinócio de primavera também ele vai estar alinhado, verdadeiro. E quinto, o cume do Monte Fuji e o monastério estão alinhados com a direção leste-oeste, verdadeiro, pessoal. Entenda o seguinte, a gente tem aqui um mapa, certo? E tem ali norte, sul, leste, oeste. E a gente tem essa posição aqui, Escola Budista e Monte Fuji. E por que eu sei disso? Porque a gente viu que pela escola budista, lembrando que a foto ali é do ponto de vista da escola budista, a gente está olhando para o leste. Então quer dizer que a escola budista está a oeste. E como o Sol fica alinhado ali com o Monte Fuji, quando a gente observa pela escola budista, que é o ponto azul, repare que o Sol fica atrás do Monte Fuji quando a gente observa na foto. Quer dizer que, de fato, a escola budista e o Monte Fuji estão alinhados no eixo oeste-leste. Verdadeiro a quinta afirmação. Olhando aqui as nossas alternativas, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, e a gente fica com a letra A de astronomia. Questão 2. O desenho a seguir, fora de escala, ilustra a famosa segunda lei de Kepler, com o Sol ocupando um dos focos da elipse orbital, que neste caso está com a sua excentricidade exagerada. Sobre esta lei e o desenho, primeiro coloque F ou V na frente de cada afirmação e depois escolha a linha que contém a sequência correta de F e V. Beleza, mais uma questãozinha de verdadeiro ou falso. Vamos analisar aqui as afirmações. Primeiro, se os intervalos de tempos entre AB e XY forem os mesmos, ou seja, ΔT de AB é igual a ΔT de XY, então a área compreendida entre os pontos AB e o Sol é igual à área compreendida entre os pontos XY e o Sol. Verdadeiro, pessoal. Inclusive, essa é meio que a definição aí, pessoal, da segunda lei de Kepler. Ou seja, se os intervalos de tempo, lembrando que aquela elipse é a órbita do planeta, se o intervalo de tempo entre o ponto A e o ponto B for igual ao intervalo de tempo entre o ponto X e o ponto Y, quer dizer que o planeta ele varreu a mesma área dessa elipse aí, que é a sua órbita. Só relembrando aqui a segunda lei de Kepler, que também é chamada de lei das áreas, ela mostra pra gente que a velocidade de translação é variável. Ou seja, dependendo do ponto da órbita, o planeta vai mais rápido. Quando o planeta está mais perto do Sol, ele vai mais rápido. E quando ele está mais longe do Sol, a velocidade dele é menor. Por exemplo, o planeta Terra, no afélio, que é o momento em que o planeta está mais longe, mais afastado do Sol, a velocidade é de 103.500 km por hora. E já quando ele está no periélio, ou seja, na posição mais próxima do Sol, a velocidade dele aumenta para 110.500 km. Afélio de afastado, periélio de perto, beleza? A segunda lei de Kepler, pessoal, é importante você lembrar, é que considerando a órbita de um planeta ou de qualquer astro, tempos iguais geram áreas iguais, que é justamente o que a questão colocou pra gente. A área azul vai ser igual à área verde, porque o intervalo de tempo ali que formou essas duas áreas é igual. Então, primeira afirmação verdadeira. Segundo, a velocidade orbital entre os pontos AB é maior do que entre os pontos X e Y. Verdadeiro também, pessoal. Justamente para a gente ter a mesma área, né? Como entre os pontos A e B o planeta está bem perto do Sol, para ele formar a mesma área no mesmo intervalo de tempo, ele vai ter que andar mais, ele vai ter que ser mais rápido. E isso tem a ver com a força, com a atração gravitacional. Quanto mais perto o planeta está do Sol, mais rápido ele vai na sua órbita. Terceira afirmação. Os pontos A e B estão mais perto do periélio do planeta do que os pontos X e Y. Exatamente, pessoal. Pelo desenho, a gente consegue ver que os pontos A e B estão perto do Sol e os pontos X e Y estão bem afastados do Sol. Ou seja, os pontos A e B estão próximos do periélio, que é o ponto da órbita mais próximo do Sol, e os pontos X e Y estão próximos do afélio, que é o ponto da órbita em que o planeta está mais longe do Sol. Então, essa terceira afirmação está verdadeira. Os pontos A e B estão mais próximos do periélio do que X e Y. E a quarta e a quinta afirmação eu vou resolver em conjunto. Elas dizem que entre os pontos X e Y e A e B, o planeta está acelerado. Isso pode causar um pouco de confusão, mas as duas são verdadeiras. Lembra lá, periélio é o ponto mais perto do Sol e afélio é o ponto mais longe do Sol. Tranquilo? Veja no nosso desenho que os pontos A e B eles estão acima do periélio e os pontos X e Y também estão um pouco acima do afélio. Periélio, como a gente viu, é a posição mais próxima
ao Sol, que é quando o planeta está mais perto e mais rápido. Só que depois do periélio, depois que o planeta passa do periélio, aos poucos ele vai ficando mais longe do Sol. E ficando mais longe do Sol, ele vai diminuindo a sua velocidade, porque quanto mais longe, mais devagar, e quanto mais perto, mais rápido. Então a gente poderia dizer que depois de passar no periélio, o planeta estaria desacelerando, e ele vai ficando mais devagar até chegar no afélio, que é a distância máxima, ou seja, a velocidade mínima. Depois de chegar no afélio, ele vai começar a se aproximar do Sol de novo, ele vai ficar um pouquinho mais rápido. Então, entre o periélio e o afélio, o planeta está perdendo velocidade, ele está desacelerando, e entre o afélio e o periélio, o planeta está ganhando velocidade, ele está acelerando. E todos os pontos ali, pessoal, x, y, a e b, todos eles estão entre o afélio e o periélio. Ou seja, todos estão em um momento da órbita que o planeta está acelerando, ganhando velocidade. Mas essas afirmações podem ser um pouquinho confusas, porque mesmo nos momentos em que o planeta está perdendo velocidade, a gente também poderia dizer que o planeta está acelerado. Porque como o movimento de um planeta ao redor da órbita, ele é circular, ele não é um círculo perfeito, mas ele fica ao redor do Sol, sempre existe uma força centrípeta que aponta para o centro da trajetória, nesses movimentos circulares. E essa força centrípeta tem uma aceleração centrípeta, porque por mais que o planeta possa estar perdendo velocidade, o ângulo da sua órbita está sempre mudando, porque ele está sempre se mexendo. O planeta em nenhum momento fica parado, então sempre há alguma aceleração centrípeta. Mas eu acredito que não seja isso que a questão estava avaliando, e sim a questão da velocidade mesmo. De qualquer forma, considerando a aceleração da velocidade ou a aceleração ali centrípeta, sim, o planeta está acelerando nos pontos x e y e também nos pontos A e B, então é tudo verdadeiro. Beleza, pessoal? Olhando aqui as nossas alternativas, todas são verdadeiras e isso dá pra gente com certeza a letra B de bola. Beleza? Questão 3. O gráfico traz a relação entre a profundidade e o diâmetro das crateras em 4 luas do Sistema Solar. E aí a questão dá esse gráfico para você. As quebras das linhas marcam a transição de crateras simples para complexas, primeira quebra em 1, e de crateras complexas para bacias com multianéis, segunda quebra em 2. Baseado nas informações apresentadas no gráfico, assinale a afirmação correta. Vamos lá, pessoal. Letra A. De maneira geral, crateras com 1 km de diâmetro também costumam ter 1 km de profundidade. Vamos olhar esse gráfico aqui com mais detalhes. O eixo X, o eixo horizontal, ele traz pra gente o diâmetro da cratera, ou seja, a largura da cratera, e o eixo Y, o eixo vertical, traz a profundidade, o quão fundo é cada cratera. A letra A diz que, de maneira geral, crateras com 1 km de diâmetro têm 1 km de profundidade. Bom, se a gente pegar 1 km de diâmetro, isso não vai dar 1 km de profundidade, vai dar bem menos. Veja que está entre 0,1 e 1 km, mas não é 1 km, é bem menos. Então, letra A é falsa, pessoal. Letra B. Na Lua Europa só encontramos crateras simples. Vamos voltar aqui para o gráfico e olhar a Europa. O gráfico da Europa, que é essa linha verde. Lembra que a questão falou pra gente que ela tem duas quebras, né, no gráfico. Que é uma quebra ali perto do ponto 1, dentro do gráfico ali, perto da palavra Lua, e ali no ponto 2. E essas duas quebras a gente vai desenhar. A quebra 1 separa crateras simples de crateras complexas, e a quebra 2 separa crateras complexas de bacias com multianéis. Veja, pessoal, que ali dentro da quebra de complexas, você ainda tem um pedaço do gráfico da Europa. Na Lua Europa, a gente tem sim crateras complexas, não é apenas crateras simples. Olhando no gráfico, a gente não tem bacias com multianéis na Europa, que é a linha verde, mas a gente tem sim crateras complexas. Então a letra B também é falsa. Letra C. Na Lua, crateras com diâmetro de até 10 km são consideradas crateras simples. Verdadeiro, pessoal, e não só na Lua, porque veja só, o próprio enunciado disse pra gente que a quebra 1 separa crateras simples de crateras complexas. E olhando bem no gráfico, essa quebra 1 ocorre exatamente em 10 km. Ou seja, menos de 10 km para todas as luas, inclusive a nossa Lua, menos de 10 km de diâmetro a gente classifica como crateras simples. Parece que é a letra C. Vamos ver as outras. Letra D.
a profundidade das crateras da Lua é sempre menor do que as de Ganímedes. Errado, pessoal. Veja ali que no eixo Y, no eixo vertical, a gente tem ali qual que é a profundidade da cratera. Então, quanto mais alto a linha, mais profundas são as crateras. E Ganímedes, a gente vê que tem um teto ali. Depois de um tempo, ela não fica tão profunda. Passando ali um pouco de 1 km de profundidade, a gente não tem ali esses exemplos. Mas pela linha preta da Lua, a gente consegue perceber que sim, na Lua a gente tem crateras com diâmetros, com profundidades, muito maiores do que Ganímedes. Então letra D está errada. E a letra E diz: em Titã encontramos todos os 3 tipos de crateras. Falso, pessoal. Olha ali no gráfico a linha azul pontilhada que representa Titã. Se a gente usar as nossas quebras, pessoal, você vai perceber que a Titã não tem nenhuma cratera simples. Porque toda a linha azul está ali na parte de crateras complexas e um pouquinho em bacias com multianéis. Mas a Titã, ela não tem, portanto, cratera simples. E por isso a letra E está errada e a gente fica, com certeza, com a letra C de cratera. Beleza, pessoal? Questão 4. Quando o Sol passa pelo ponto mais alto do céu, dizemos que está acontecendo o meio-dia solar verdadeiro. Quando no dia seguinte ele passa novamente por este ponto, dizemos que se passou um dia solar. Se usarmos as estrelas como referência, quando uma determinada estrela passa pelo mesmo lugar no dia seguinte, dizemos que se passou um dia sideral. A imagem a seguir traz o esquema fora de escala da órbita da Terra em torno do Sol em 3 momentos distintos e consecutivos, A, B e C. Sobre esta imagem e baseado nos seus conhecimentos, assinale a opção correta. Beleza, pessoal, aqui fala sobre dia solar, dia sideral e a gente vai ter que interpretar essa imagem aí. Letra A. Entre o momento A e o momento C se passou um dia sideral. Beleza, pessoal, vamos analisar melhor essa imagem aqui para a gente tirar nossas conclusões. Um dia tem aproximadamente 24 horas, certo? Porém, a rotação da Terra, ou seja, o tempo que demora para a Terra dar um giro completo ao redor do próprio eixo, é de 23 horas e 56 minutos. Isso para a Terra dar uma volta ao redor do próprio eixo. E um dia solar, pessoal, tem 24 horas, que é o dia que a gente considera no relógio. E por que essa diferença? Como assim a Terra demora 4 minutos a menos do que o que a gente contabiliza como dia? Olhe lá a diferença entre o momento A e o momento B da órbita. Do A para o B, você consegue perceber que a posição da pessoa é igual. Então, do ponto A para o ponto B, se passou um dia. Mas um dia sideral, porque a Terra deu uma volta ao redor do próprio eixo. Mas veja lá, pessoal. Ali no ponto B, no momento B, se a gente traçar uma reta na pessoa, a partir da cabeça dessa pessoa, não vai dar até o Sol. E a confusão aí, essa diferença de tempo, acontece porque entre o momento A e o momento B, a Terra também se moveu na sua órbita. A Terra, pessoal, ela tem uma velocidade acima de 100 mil km por hora na velocidade de translação. Então a posição dela na órbita não vai ser idêntica. Então se no momento A gente tem o Sol a pino, ou seja, o Sol bem em cima da cabeça da pessoa a ponto de não fazer sombra, no momento B, que é quando a Terra deu exatamente um giro, por essa diferença aí da posição da órbita do planeta, o Sol não vai estar a pino, não vai estar bem em cima da cabeça da pessoa. Repare ali no desenho, no momento A, você vê que o Sol está bem em cima da pessoa e não geraria sombra. No momento B, geraria um pouquinho de sombra porque o Sol ainda não está a pino. O Sol vai estar a pino só no momento C. Por quê? Porque entre A e B não se passou um dia solar, não se passou 24 horas. A Terra deu apenas uma volta ao redor do próprio eixo, mas a posição aparente do Sol ainda não ficou igual. Então se passaram 23 horas e 56 minutos. Do ponto A ao ponto B, pessoal, a gente teve um dia sideral, que é a volta completa, que é a rotação completa da Terra ao redor do próprio eixo. E como a própria questão mostrou pra gente, como o próprio desenho fala pra gente, o momento C acontece 4 minutos depois do momento B. Então do B pro C, a gente tem 4 minutos. Se do A para o B a gente tem 23 horas e 56 minutos e do B para o C 4 minutos, quer dizer que do A para o C a gente tem 24 horas, que é o dia solar que a questão falou pra gente, que é o dia que a gente considera no nosso cotidiano. Então lembre-se, dia sideral é basicamente quanto tempo demora para a Terra dar uma volta ao redor do próprio eixo, desconsiderando a posição do Sol. E isso dura 23 horas e 56 minutos.
Já o dia solar, pessoal, ele tem 24 horas certinho, porque a posição aparente do Sol é a mesma. Então, em 23 horas e 56 minutos, a Terra dá uma volta completa ao redor do próprio eixo, e depois de 4 minutos, depois de girar mais um pouquinho, aí sim que a posição aparente do Sol fica igual a 24 horas antes. E isso a gente chama de dia solar, que é o dia do nosso cotidiano. Então, analisando aqui as alternativas. Letra A. Entre o momento A e o momento C se passou um dia sideral. Falso, pessoal. Como a gente viu, do ponto A para o ponto C, do momento A para o momento C, se passou exatamente 24 horas e isso é um dia solar. Letra B. Entre o momento A e o momento B se passou um dia sideral. Opa, parece que sim, né? Entre o A e o B, pessoal, como a gente discutiu, a Terra deu exatamente uma volta ao redor do próprio eixo e isso é o nosso dia sideral. Parece que B é a nossa resposta. Letra C. Entre o momento A e o momento B se passou um dia solar. Falso, como a gente viu, entre A e B se passou um dia sideral. Letra D. Entre o momento A e o momento B se passaram 24 horas. Não, pessoal. Entre o momento A e o momento B, a Terra deu uma volta ao redor do próprio eixo e isso são 23 horas e 56 minutos. Não pode ser. E a letra E diz: entre o momento A e o momento C se passaram 24 horas e 4 minutos. Falso. Entre o momento A e o momento C, pessoal, a posição aparente do Sol ficou igual. E isso são as nossas 24 horas. Não tem 4 minutos a mais. Entre A e B foi 23 horas e 56 minutos, e entre B e C foi mais 4 minutinhos, o que dá 24 horas redondo. Letra E não pode ser, e o nosso gabarito, com certeza, é a letra B de bola. Questão 5. A imagem a seguir traz o balanço médio de energia dos dois gigantes gasosos do sistema solar entre a luz solar incidente, fluxo solar, uma parte da qual é refletida e o restante é absorvida e subsequentemente reemitida no comprimento de onda do infravermelho térmico. Além disso, ambos os planetas possuem fontes internas de energia que contribuem para aumentar suas emissões em infravermelho. Os valores apresentados estão em watt por metro quadrado, extraídos de várias fontes. Baseado nas informações apresentadas, primeiro coloque F ou V na frente de cada afirmação e depois escolha a linha que contém a sequência correta de F e V. Vamos lá para mais uma de verdadeiro ou falso. Primeira afirmação. Da luz solar que recebem, Júpiter absorve percentualmente um pouco menos do que Saturno. Beleza, pessoal, aqui a gente tem que fazer umas continhas para comparar. Considerando a luz que eles recebem, a luz que os planetas recebem, pessoal, e a gente vai usar os números aqui para isso, para essa questão não vai importar a unidade de medida, mas a gente está considerando aqui watt por metro quadrado. Olhando Júpiter, Júpiter recebe 12,6 do Sol e absorve 8,3. Veja que ele reflete 4,3 e depois de refletir essa luz, ele absorve um pouco. Então a gente tem que calcular qual que é o percentual de luz que Júpiter absorve. É 8,3 do total de 12,6. Você podia, por exemplo, fazer uma regra de 3. 8,3 é x%, 12,6 100%. Mas outra forma de você fazer esse percentual é simplesmente dividir 8,3 por 12,6, que é o total. E é isso que a gente vai fazer aqui, beleza? E a mesma coisa vale para Saturno. Veja ali na imagem que Saturno recebe 3,7 e absorve 2,4. Então a conta para Júpiter é essa daqui, 8,3 sobre 12,6, e a conta para Saturno é essa, 2,4 sobre 3,7, para saber o tanto de luz solar que cada um absorve. Conta com vírgula é chato de fazer, ainda mais divisão. Mas como em todos os casos aqui, pessoal, a gente tem uma casa depois da vírgula, eu posso simplesmente ignorar a vírgula. É como se eu tivesse multiplicado cada fração por 10 em cima e embaixo, e aí eu sumo com a vírgula. E a gente vai seguir a partir daqui. Vamos lá começar com Júpiter, 83 por 126. Bom, o 126 é maior do que o 83, então dá 0, vai uma vírgula, e a gente coloca um 0 ali no 83 que fica 830. E agora a gente tem que pensar quantas vezes o 126 cabe no 830. 125, vamos tentar arredondar aí, que é um pouquinho mais fácil de fazer a conta. 125, 250, 500 dá 4, 625, 750. Depois do 750 ficaria 875. Opa, parece que não dá, então seria 6.
Eu fiz a aproximação com 125 e 125 vezes 6 vai dar 750, mas como é 126, vai dar 756. Então na continha a gente coloca 6 e embaixo do 830, 756. Faz essa subtração, 830 menos 756, e essa continha aí vai dar 74. E depois do 74 você coloca um zero e agora se pergunta, quantas vezes o 126 cabe no 740? Fazendo a mesma aproximação ali, considerando 125, bom, 250, 375, 500, 625, 750. 6 já passaria, então seria 5. O 126 cabe 5 vezes no 740. E 126 vezes 5 vai dar 630, pessoal, beleza? Então vai 5 ali na conta e embaixo 630. Dá até pra gente continuar essa conta, mas vamos ver Saturno para ver se a gente descobre rápido quem que é maior e quem que é menor, quem que absorve mais e quem que absorve menos. Saturno, pessoal, vamos lá, 24 por 37. 37 não cabe no 24, então é 0, coloca vírgula e coloca um 0 ali do lado do 24 para ficar 240. Quantas vezes o 37 cabe no 240? Bom, vamos fazer aqui do lado um rascunho para entender a tabuada do 37. 37, 21 dá 37, vezes 2 dá 74, vezes 3, 111 e vezes 6 dá 222. Se eu fizer vezes 7, já vai passar do 240, então é 6 também. Eu coloco 6 ali na conta, 222 embaixo, 240 menos 222 vai dar 18. Coloco mais um zero e olha ali para nossa tabuada que a gente fez. 37 vezes 5 é mais do que 180, então eu teria que usar 37 vezes 4, ou seja, 4 ali na divisão, ia dar 148 e a gente podia continuar essa conta, mas não precisa porque já fica claro aqui que o percentual que Júpiter absorve é maior do que o percentual que Saturno absorve. Pouca coisa, a diferença é bem pequena, mas Júpiter absorve um pouquinho mais da luz do Sol do que Saturno. Então, a primeira afirmação que diz que Júpiter absorve um pouco menos é falsa. Júpiter absorve um pouco mais. Segunda afirmação. A luz solar recebida por Saturno é percentualmente mais intensa do que a de Júpiter por conta de seus anéis. Falso, pessoal. Saturno até tem anéis, mas isso não vai impactar na luz, na intensidade da luz recebida pelo Sol. Por mais que a gente não desenhe desse jeito, pessoal, Júpiter também tem anéis. Todos os planetas gasosos têm anéis. Então Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, todo mundo tem anéis. Os de Saturno são maiores. Só que olhando aqui, pessoal, Júpiter está mais próximo do Sol do que Saturno. E essa imagem aí está fora de escala. Júpiter está bem mais próximo do Sol em comparação a Saturno. Então a intensidade da luz que Júpiter recebe é bem maior do que Saturno. E isso não tem nada a ver ali com os anéis. Portanto, a segunda afirmação é falsa. A luz solar que Saturno recebe é menos intensa do que a de Júpiter. Terceira afirmação. Ambos os planetas emitem mais energia do que recebem do Sol. Isso é tranquilo, basta a gente olhar aqui na imagem. Veja ali Júpiter. Júpiter recebe 12,6 e emite 14,1. Veja, pessoal, que a quantidade emitida a gente considera tanto a parte do Sol que foi absorvida e posteriormente emitida, quanto a fonte interna de calor. E Saturno também. Ele recebe 3,7 do Sol, mas no total ele emite 4,6. Então é verdadeiro. Os dois planetas eles emitem mais do que eles recebem do Sol. Quarta afirmação. Da luz solar que recebem, Saturno reflete percentualmente um pouco mais do que Júpiter. Beleza, pessoal, aqui você precisaria fazer uma continha ali considerando o percentual que é refletido em relação ao fluxo solar que é recebido por esses planetas. Mas veja bem, não precisa, porque a gente já fez essa conta, não entendeu? Veja ali no desenho. Pega só a linha amarela que é o fluxo solar. Ou esse fluxo ele vai ser absorvido para ser emitido depois, ou ele já é refletido direto. 8,3 com 4,3 dá 12,6, que é o total que Júpiter recebe. 2,4 com 1,3 é 3,7, que é o total que Saturno recebe. Então, se Júpiter, por exemplo, absorve 60%, quer dizer que ele vai refletir 40%, certo? Só que essa conta a gente já fez. Júpiter absorve 65% e Saturno 64%. Então quer dizer que o Júpiter ele vai refletir 35% e o Saturno vai refletir 36%. Porque como a gente viu, com a luz do Sol, ou o planeta absorve ou ele reflete na hora. Então, percentualmente, Saturno reflete um pouco mais do que Júpiter. Saturno reflete 36% e Júpiter
35%. Então a quarta afirmação, sim, é verdadeira, pessoal. E a quinta: Júpiter possui uma fonte interna de calor mais intensa do que a de Saturno. Verdadeiro, pessoal. Olhando aqui, a fonte interna de calor é 5,8 watt por metro quadrado em Júpiter e 2,2 watt por metro quadrado em Saturno. Isso se explica também porque a massa de Júpiter é bem maior. Então a pressão que é exercida ali por causa da atração gravitacional no centro de Júpiter é maior e isso faz com que o calor seja maior também. Então, verdadeiro a última. Olhando aqui as alternativas, as duas primeiras são falsas e as outras três são verdadeiras. A gente fica com a letra D, Dinamarca. Beleza, pessoal? Questão 6. Uma das maiores novidades do telescópio espacial James Webb é a sua capacidade de encontrar exoplanetas habitáveis. Isso porque ele leva um equipamento especial a bordo chamado NIRISS, capaz de ler a assinatura química de lugares distantes. Para estrear o equipamento, os operadores do James Webb apontaram o telescópio para o exoplaneta VASP-96b. Ele é um entre os mais de 5.000 que conhecemos na Via Láctea e está localizado a 1.150 anos-luz de nós. Localizado na constelação da Fênix, esse é um tipo de gigante gasoso de raio 1,2 vezes o de Júpiter, mas com metade de sua massa. Além disso, é muito quente. Com temperatura média próxima dos 500 graus, ele está muito perto da sua estrela, chamada de VASP-96. Sua órbita é tão pequena que um ano completo lá tem cerca de 3,5 dias terrestres. A imagem traz o gráfico da curva de luz, o brilho da estrela VASP-96 quando da passagem do planeta VASP-96b pelo seu disco, ou seja, durante um trânsito planetário. E aqui vamos lá para verdadeiro ou falso de novo, olhando a imagem. Primeira afirmação: durante seu trânsito, o planeta VASP-96b reduziu em 2% do brilho de sua estrela. Vamos analisar esse gráfico aqui e entender melhor a situação. No eixo X, no eixo horizontal, a gente tem a passagem do tempo, meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, aqui na Terra. E a gente tem, pessoal, no eixo vertical, no eixo Y, o brilho relativo da estrela. Veja que no começo ali, meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde, a gente tem uma linha reta, né, aproximadamente reta, que é a quantidade de brilho que a gente conseguiu captar da estrela VASP-96, que é ali constante no 100. Só que percebe que lá pelas 3 da tarde, 4 da tarde, fica bem menor, dá uma queda na luminosidade. Isso acontece porque o exoplaneta VASP-96b passou na frente, bloqueando parte da luz. Como um planeta é bem menor do que uma estrela, diminuiu pouco, mas diminuiu. Inclusive, pessoal, é assim que muitos planetas que estão muito longe de nós, fora do sistema solar, são identificados. É a variação do brilho da estrela porque alguma coisa passou na frente. E essa alguma coisa, nesse caso, é o nosso planeta. Quer dizer, é o planeta VASP-96b, o exoplaneta. E a primeira afirmação disse que o brilho da estrela caiu em 2%. Bom, se o brilho da estrela estava em 100%, é só a gente olhar aqui o mínimo. E você vê que o mínimo, pessoal, ficou ali entre 1% e 1,5% de redução. Não chegou no 98%, que é 2% de diminuição do brilho. Então, é menos do que 2% essa redução do brilho. Primeira afirmação é falsa, pessoal. Segunda: o máximo do trânsito ocorreu às 16 horas do dia 21 de junho de 2022. Como assim trânsito planetário, pessoal? O máximo de trânsito ou trânsito planetário ocorre justamente quando o planeta consegue diminuir, consegue obstruir a maior quantidade de luz da estrela, que foi bem nessa linha aqui que a questão mostrou pra gente. Só que não, né, pessoal? Você consegue perceber ali que é um pouquinho antes das 4 da tarde. Inclusive, se a gente pegar parte do gráfico aqui que o planeta realmente obstruiu a luz da estrela, você vai perceber que boa parte do tempo foi antes das 4 da tarde. E essa maior obstrução, ou seja, o máximo trânsito planetário, foi um pouco antes das 4. Beleza? Tá bem parecido na imagem, mas é um pouco antes. Então a segunda afirmação é falsa também. Terceira afirmação: em um ano terrestre, o planeta VASP-96b dá 100 voltas em torno da VASP-96. Bom, a questão diz pra gente que a órbita desse planeta é tão pequena que um ano completo demora 3,5 dias apenas.
3,5 dias terrestres. Bom, a gente tem 365 dias terrestres num ano normal. É um pouquinho mais ali por conta dos anos bissextos, né, que às vezes a gente tem que colocar um dia a mais, mas vamos colocar ali 365 e dividir por 3,5 para saber exatamente quantas voltas esse planeta, esse exoplaneta dá ao redor da sua estrela. Como o 3,5 tem uma casa depois da vírgula, eu também coloquei uma casa depois da vírgula ali no 365, ainda que seja um número inteiro, para eu remover essas vírgulas e fazer a conta numa boa, desconsiderando as vírgulas. Bom, o 35 ele cabe no 36 uma vez e fica resto 1, abaixo 5. O 35 não cabe nenhuma vez no 15, então dá 0 e eu tenho que abaixar o próximo número, que é o 0. O 35 ele cabe algumas vezes no 150, né? 35, 70, 105, 140, cabe 4 vezes. E aí o resto é 10. Mas a gente nem precisa continuar porque já deu 104 voltas. E a questão disse que o planeta dá 100 voltas ao redor da estrela. E não, dá 104 voltas, até um pouquinho mais porque a gente não terminou a conta. Então a terceira afirmação é falsa. O planeta dá mais do que 100 voltas no ano. Quarta afirmação. Se um parsec tem 3,26 anos-luz, então a estrela VASP-96 está a 360 parsecs de nós. A questão disse pra gente, pessoal, que o planeta VASP-96b está localizado a 1150 anos-luz de distância. E a estrela ali vai estar praticamente na mesma posição. Eu podia fazer essa conta aqui, 1150, que é o total de anos-luz, e dividir por 3,26, e o resultado dessa divisão vai me dar a quantidade de parsecs de distância que a estrela e o planeta estão de nós. Nesse caso, eu posso fazer essa conta, eu teria que colocar duas casas depois da vírgula, no 1150, para fazer a divisão com 3,26. Mas ainda assim, essa conta é um pouquinho chata e trabalhosa. A minha sugestão é a seguinte: a afirmação falou 360 parsecs. Então eu vou supor que são 360, multiplicar por 3,26 e isso vai me dar o total de anos-luz. Se der 1150, beleza, quer dizer que está certo. Se der um valor diferente, quer dizer que está errado. E essa multiplicação é um pouquinho mais fácil na minha cabeça do que aquela divisão, mas os dois jeitos dá para fazer. Eu vou esquecer a vírgula aqui e depois a gente pensa nela. 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 6 dá 36, vai 3, 6 vezes 3 dá 18, com 3 dá 21. Depois ali considerando o 2. 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 6 dá 12, 2 vezes 3 dá 6, com 1 dá 7, e beleza, falta o 3 ali embaixo. 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 6 dá 18, vai 1, 3 vezes 3 dá 9, com 1 dá 10. E agora soma tudo. Somando tudo, pessoal, sem segredo, vai dar 117360. Mas lembra-se que a gente tirou ali a vírgula do 3,26? Tinha duas casas depois da vírgula, então no resultado final da multiplicação vai ter duas casas depois da vírgula. E opa, deu 1173,6 anos-luz, o que é mais do que a afirmação disse pra gente. Se a estrela estivesse exatamente a 360 parsecs de distância, ela estaria a 1173 anos-luz. Mas na verdade não é isso, ela está a 1150 anos-luz, então é um pouco menos de parsecs. Não chega a 360, é um pouquinho menos. 360 parsecs ficaria mais longe do que os 1150 anos-luz. Um pouco, mas ficaria. Então a quarta afirmação é falsa também. E a quinta? O planeta VASP-96b tem cerca de 30% da densidade de Júpiter. Essa daqui vai ser um pouquinho trabalhosa, mas vamos pensar o seguinte. Densidade, pessoal, é massa por volume. Então ali eu vou colocar em fórmula D igual a M sobre V. E a gente vai ter que comparar as massas ali de Júpiter e desse exoplaneta com os volumes de Júpiter e desse exoplaneta. Só que para calcular volume de planeta, pessoal, os planetas eles são aproximadamente uma esfera. Então para você saber o volume de um planeta, você vai ter que saber fazer a conta do volume da esfera, que é essa formulinha aqui. 4π vezes r ao cubo sobre 3. E a questão só falou pra gente o seguinte, que o raio desse exoplaneta é 1,2 vezes o raio de Júpiter, e a massa é a metade. Então como que fica isso? A densidade de Júpiter, pessoal, que eu coloquei aqui, vai ser a massa de Júpiter, que eu coloco mj, dividido pelo volume de Júpiter, que vai ser 4 vezes π vezes r de j, ou seja, o raio de Júpiter ao cubo sobre 3. E a densidade desse exoplaneta VASP vai ser o quê? Vai ser a massa desse exoplaneta, que é metade de Júpiter, ou seja, 0,5 vezes
vezes a massa de Júpiter, dividido pelo volume do próprio exoplaneta, que é 4π vezes o seu raio. Só que o raio, pessoal, vai ser o quê? Como o raio é 1,2 vezes o raio de Júpiter, a gente coloca ali 1,2 vezes o raio de Júpiter. Isso elevado ao cubo, sobre 3. E a quinta afirmação falou que o planeta VASP tem 30% da densidade de Júpiter. Então, se a gente fizer aqui a divisão da densidade desse exoplaneta com a densidade de Júpiter, tem que dar 0,3. Mas será que vai ser isso mesmo? Vamos fazer a conta. Vai ser a densidade de um dividido pela densidade do outro. A densidade desse exoplaneta é todo esse negócio aí, que a gente vai repetir, e a gente vai dividir isso pela densidade de Júpiter. Só que dividir frações, pessoal, é a mesma coisa que pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda era mj dividido pelo volume, e o inverso disso vai ser o volume de Júpiter dividido por mj. E aqui vai dar pra gente simplificar bastante coisa, pessoal. A massa de Júpiter está multiplicando e também está dividindo. 4π sobre 3 está multiplicando e também está dividindo. E só passando a limpo, a conta que ficou é isso daqui. 0,5 dividido por 1,2 vezes RJ, que é o raio de Júpiter, ao cubo, vezes raio de Júpiter ao cubo sobre 1. Aqui, pessoal, a gente tem uma potência que está elevando um produto. Então, é 1,2 vezes RJ, tudo isso elevado ao cubo. Eu posso passar o expoente para os dois fatores. Então, fica 1,2 ao cubo vezes raio de Júpiter ao cubo. E daí dá para cortar de novo. Raio de Júpiter ao cubo está multiplicando e está dividindo também. E aquele 1 na divisão a gente não usa para nada. Então, fica 0,5 dividido por 1,2 ao cubo. Que é uma continha chata, mas você vai ter que fazer. 1,2, vamos considerar que é 12, né? 12 vezes 12 é 144. E 144 vezes 12, quando você fizer essa continha, vai dar 1728. Mas como a gente tem que se atentar à vírgula, pessoal, vai ser 1,728. E fica uma conta super chata de fazer, 0,5 dividido por 1,728. Bom, pessoal, vamos pegar umas outras divisões aqui para a gente comparar. Se fosse no denominador ali 1,5, o resultado dessa conta seria 0,3333. 1/3. E se fosse 2,0, o resultado da conta seria 0,25. E o denominador, ele está entre o 1,5 e o 2, que é 1,728. Quer dizer que o resultado dessa divisão aí, que é o 0,5 por 1,728, vai ser o número entre o 0,3333 e o 0,25, que é aproximadamente, pessoal, a gente pode dizer que é perto de 0,3 ou ainda 30%, certo? 0,3 e 30% é a mesma coisa. Então quer dizer que a última afirmação é verdadeira. Se você fizesse a conta certinho, pessoal, vai dar 28,93, cerca de 29%. Mas como a afirmação disse cerca de 30% e não exatamente 30%, a gente pode considerar sim que essa afirmação é verdadeira. É aproximadamente, é mais ou menos 30% da densidade de Júpiter. E, portanto, a quinta afirmação está correta. Olhando ali as alternativas, tudo falso, só a última que é verdadeira, e isso dá pra gente o nosso gabarito, que com certeza é a letra C, Canadá. Questão 7. O desenho representa o esquema de um calendário solar indígena do hemisfério sul da Terra, onde a sombra do obelisco marca o início de cada estação do ano, indicado pelas linhas no chão numeradas de 1 a 6. Baseado no desenho e em seus conhecimentos, assinale a opção correta. Beleza, pessoal, antes da gente analisar ali as alternativas, vamos interpretar um pouquinho melhor isso daí. Na figura, é basicamente um objeto ali bem alto, bem comprido para fazer sombra. Então imagina que a gente está em céu aberto e a gente tem ali o leste e o oeste. O sol nasce no leste e se põe no oeste, certo? E a gente coloca uma estaca ali para ver aonde que fica a sombra. Concorda comigo que de manhã a sombra vai estar no oeste, apontando para a esquerda aqui da nossa imagem, para o oeste? O sol está no leste, quer dizer que ele vai fazer sombra no oeste. E o contrário também acontece, né, pessoal? Se o sol estiver se pondo, se o sol estiver no oeste, a sombra vai estar do outro lado, no leste. Então, com isso, a gente consegue perceber o seguinte, que aquelas regiões ali à esquerda, no oeste, elas estão projetando a sombra do nascer do sol, enquanto as partes 4, 5 e 6, as linhas 4, 5 e 6, elas estão projetando a sombra durante o pôr do sol, certo? Se a linha está no oeste, quer dizer que o sol está no leste, e vice-versa.
Então, olha ali a letra A. A letra A diz que a linha 2 indica o pôr do sol no início da primavera. Bom, a gente viu que os pontos 1, 2 e 3, as linhas 1, 2 e 3, elas estão relacionadas ao nascer do sol e não ao pôr do sol. Então, a letra A está errada. E a letra D, pessoal, também. Porque a letra D diz que a linha 5 indica o nascer do sol no início do outono. Não, pessoal. As linhas ali à direita, que estão no leste, elas indicam o pôr do sol, porque o sol se põe no oeste. Então a letra D está errada. E a gente vai ter que analisar com mais atenção as letras B, C e E, que aí envolvem estações do ano também. Vamos lá, pessoal. Aqui está o globo terrestre, o mapa dele. E aqui está a linha do Equador que separa aí, pessoal, o hemisfério norte do hemisfério sul. Bom, pessoal, o enunciado disse pra gente que o calendário solar era indígena de uma tribo do hemisfério sul. Então vamos dizer que essa tribo ficava no Brasil, aqui no hemisfério sul, mais ou menos nesse ponto. Eu tô chutando, mas é só pra gente ter uma ideia. O que acontece, pessoal? O sol aparente, o sol apino, ele vai ficar variando entre o trópico de Câncer, que fica no hemisfério norte, e o trópico de Capricórnio, que fica no hemisfério sul. Câncer em cima, Capricórnio embaixo. Então, entre essas duas linhas azuis que eu desenhei, o sol aparente, o sol apino, ele vai ficar aparecendo ao longo do ano. Ele vai variar essa posição. Vamos imaginar que é bem verão lá no hemisfério norte e o sol está bem sobre o trópico de Câncer. E eu coloquei o sol aparente naquela posição porque ali o sol vai estar nascendo, se a gente considerar o ponto que a gente colocou a tribo. E se nessa posição, nesse ponto aí que a gente colocou a tribo indígena, a gente colocar aquela estaca que a gente viu, onde que vai estar a sombra? A sombra vai estar para baixo, vai estar para a esquerda e para baixo. Então, no nascer do sol, quando o sol está ainda a leste daquele ponto, o sol aparente, né? A sombra ela vai ser projetada para a esquerda e para baixo. Isso quando é inverno no hemisfério sul. Lembra, o verão vai ser só no hemisfério norte, porque no hemisfério sul vai ser inverno. Isso no nascer do sol. No pôr do sol, ainda considerando que é inverno no hemisfério sul, pessoal, você consegue perceber que a sombra que vai ser projetada para a direita, ou seja, para o leste, só que um pouquinho mais para baixo, justamente por causa da posição do sol. Agora vamos pensar no contrário, vamos pensar que é verão no hemisfério sul, pessoal, e o sol está nascendo no hemisfério sul no verão. Se o sol aparente está ali, a sombra vai estar para a esquerda, um pouquinho para cima, indicando que é o nascer do sol no verão. E se o sol já passou daquele ponto, ele está se pondo no verão, o que acontece? A sombra ela fica para a direita e um pouquinho para cima, tranquilo? É só olhar o desenho e imaginar onde que fica a sombra, supondo que a gente tenha uma estaca ali naquele ponto que a gente desenhou onde fica a tribo indígena. Vamos lá agora para a letra B, que a gente ainda não tinha eliminado. A letra B diz que a linha 4 indica o pôr do sol no início do verão. Falso, pessoal. Se a gente olhar ali a linha 4 que a gente destacou, ela vai ser o pôr do sol no inverno e não no verão. Vai ser verão no hemisfério norte, mas como a gente está falando do hemisfério sul, vai ser inverno aqui. Então é falso. Letra C. A linha 1 indica o nascer do sol no início do verão. Olha ali a linha 1 no desenho que a questão deu pra gente e veja que isso se assemelha muito ao nascer do sol no verão que a gente esquematizou aqui. Então parece que a letra C está certa. Letra E. A linha 6 indica o pôr do sol no início do inverno. Olha ali a linha 6, pessoal. A linha 6, como a gente viu, ela ficaria o pôr do sol no verão e não no inverno. É inverno no hemisfério norte, mas como a gente está considerando o hemisfério sul, é no verão. Então a letra E também está errada e sobra pra gente letra C, Canadá. Beleza, pessoal? Vamos agora para as questões de astronáutica, pessoal. Questão 8. Ao final de 2012, havia 1.191 satélites operando em órbita terrestre. 10 anos depois, temos 6.905 satélites. Somente nessa década, há a expectativa de que mais 14.000 satélites sejam lançados ao espaço. Como você já sabe, são os foguetes que levam satélites ao espaço. Eles podem fazê-lo tanto individualmente, ou seja, levando um satélite de cada vez, ou em conjunto, como foi o caso de um foguete Falcon 9 que levou 143 ao espaço em um único voo. A tabela apresenta foguetes oriundos dos Estados Unidos, Europa, China, Índia e Rússia. A tabela também mostra a capacidade máxima de carga que cada foguete consegue levar para colocar um objeto em uma órbita de 1.000 km acima da superfície terrestre. Item A. Baseado nos dados da tabela, qual dos foguetes apresenta o menor custo específico? O custo específico é obtido quando se divide o preço do foguete pela sua capacidade de carga.
Para responder esta questão, você precisará completar a tabela. Beleza, pessoal, antes de responder a questão, então vamos completar a tabela e entender a ideia do custo específico. O custo específico vai ser o preço total do foguete dividido pela sua capacidade de carga. Vamos começar aqui com a Falcon 9. O preço do foguete é 70 milhões e a capacidade de carga é 17.500. Eu vou simplificar 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo para ficar 700 mil sobre 175. E agora eu faço o seguinte, 700 dividido por 175, dá para fazer essa conta direto. 175, 350 e o dobro de 350 dá 700. Então 700 por 175 vai dar 4. E eu tenho outros 3 zeros ali, então é 4 mil. A Falcon 9 tem um custo específico de 4 mil dólares por quilograma. A Ariane 5 já está preenchida, vamos agora para a Kuaizhou 1A. O preço do foguete é 6 milhões de dólares e a capacidade é de 300 kg. Basta a gente simplificar os dois zeros, a gente vai ficar com 60 mil sobre 3. E bem, 60 mil dividido por 3 dá 20 mil. Ou seja, o custo específico da Kuaizhou é 20 mil dólares por quilograma. A Electron já está preenchida na tabela, a PSLV também. E a Proton a gente vai ter que calcular. O custo do foguete, 175 milhões de dólares, dividido pela sua capacidade de carga, 25 mil quilogramas. Dá para simplificar 3 zeros em cima e 3 zeros embaixo, vai sobrar 175 mil por 25, e agora a gente faz aquela continha. 175 dividido por 25 dá quanto? 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, dá 7. E tem os outros 3 zeros ali, então é 7 mil. Beleza? Ou seja, o custo ali específico da Proton é de 7 mil dólares por quilograma. E vamos voltar ali para o item A. O item A pergunta qual que é o foguete com o menor custo específico. Olhando aqui na tabela, é fácil ver que o menor custo específico é o do foguete Falcon 9 dos Estados Unidos. E essa é justamente a nossa resposta, Falcon 9, beleza? Item B. Suponha que você tenha dois satélites de 7.500 kg para colocar em órbita. Qual dos foguetes você usaria considerando o menor preço do foguete? Considere que o foguete levará somente os seus satélites. Bom, pessoal, a gente tem a tabela completa aqui e a gente tem dois satélites de 7.500 kg cada. 7.500 vezes 2 dá 15 mil kg. Ou seja, eu preciso ter um jeito de levar 15 mil quilogramas ao espaço, gastando o mínimo possível. E a gente tem que olhar então a capacidade dos foguetes. O Kuaizhou só carrega 300 kg, o Electron só carrega 300 kg também, e o PSLV só carrega 3.000 kg, e eu preciso de 15 mil. Então a gente já ignora uma série de opções. E desses foguetes que restaram, qualquer um dos três eu conseguiria levar os satélites, mas eu tenho que usar aquele que é o mais barato. Um custa 70 milhões, outro 180 milhões e outro 175 milhões. Bom, eu vou escolher o mais barato, que é a Falcon 9 de novo, que consegue transportar esses 15 mil quilogramas. Então item B, resposta também é Falcon 9. Item C. Os satélites atuais têm massas variando de 0,25 kg a 5 mil kg aproximadamente. Considere que você deseja lançar 60 satélites de 1,5 kg cada um. Qual dos foguetes você usaria, considerando o menor custo de lançamento e o fato de que seus satélites possuem componentes norte-americanos e por isso não podem voar em foguetes chineses? Considere que o foguete levará somente os seus satélites. Beleza, pessoal, se a gente tem 60 satélites de 1,5 kg, 60 vezes 1,5 dá 90 kg. Então é pouca coisa que a gente precisa levar para o espaço. Qualquer um dos foguetes conseguiria, mas a gente não pode usar foguetes chineses, então aquele Kuaizhou sai da nossa disputa. E todos esses 5 foguetes que restaram eu podia usar para transportar somente esses 90 kg. Mas daí faz sentido eu usar o mais barato. E se a gente olhar na coluna do preço dos foguetes, qual que é o mais barato? Sem dúvidas, disparado, é o Electron dos Estados Unidos, que custa apenas, entre aspas, 7 milhões e meio de dólares. Então, qual que é o foguete mais indicado nesse caso para levar apenas 90 kg de satélites? Bom, é o foguete Electron. Beleza, pessoal? Olhando aqui as alternativas dessa pergunta, que tinha ali a letra A, a letra B e a letra C que a gente respondeu, qual que é a resposta correta? Bom, a letra A era Falcon 9, a letra B era Falcon 9 e a letra C, Electron. E isso dá pra gente o gabarito da letra A de astronomia. Beleza, pessoal? Questão 9.
O VCUB-1 da empresa Visiona é o primeiro satélite brasileiro a fazer uso de uma nova tecnologia espacial que são os Veículos de Transferência Orbital, OTV, Orbital Transfer Vehicles. De modo simplificado, um OTV pode ser entendido como um satélite que, colocado em órbita terrestre por meio de um foguete, é capaz de inserir vários pequenos satélites em diferentes órbitas, por meio de manobras orbitais. Em decorrência da diminuição do tamanho dos satélites, por conta da miniaturização da eletrônica, um foguete como um Falcon 9 da SpaceX é capaz de levar em um único voo dezenas de satélites. Como cada satélite tem suas especificidades em relação à altitude e plano orbital, faz-se uso de um OTV para efetuar os ajustes orbitais de cada um dos pequenos satélites que ele transporta. Para tanto, o OTV possui seu próprio sistema propulsivo. O VCUB-1, com 12 kg de massa, foi ao espaço em abril de 2023. O foguete Falcon 9 colocou o OTV-1 em uma órbita inicial de 600 kg de altitude, ver figura que a gente vê logo em seguida. A partir dessa altitude, o OTV-1 inseriu os satélites A, B, C, D, VCUB-1 e F em suas órbitas finais de 580, 560, 540, 520, 500 e 480 km, respectivamente. Para que possa realizar suas manobras orbitais, o OTV-1 possui um sistema propulsivo próprio com 2,6 kg de propelente. Depois de colocar o último satélite em órbita, o OTV-1 reentrou na atmosfera terrestre, onde foi destruído pelo intenso calor gerado pela reentrada. E aí a questão dessa imagem para você, só para você entender. Um foguete é lançado, dentro desse foguete a gente tem o OTV, que basicamente é um agrupamento de vários satélites, e esses vários satélites vão ser deixados em diferentes órbitas, como a figura mostra pra gente, em diferentes alturas, altitudes, beleza? Item A. Para cada redução de 20 km na sua altitude, o OTV-1 necessita de um dia. Considerando-se que a ejeção dos satélites é instantânea, quantos dias foram necessários, no mínimo, para a colocação do VCUB em sua órbita de 500 km? Beleza, pessoal, vamos considerar aqui a partir do momento que o OTV-1 está ali na atmosfera já desacoplado do foguete. Ele foi deixado a 600 km, certo? E demora um dia para ele cair 20 km. Então é só a gente olhar ali um por um. Um dia para chegar em 580, 2 para chegar em 560, 3 para chegar em 540, 4 para chegar em 520, 5 dias para chegar em 500 km, que é justamente a altitude ali da órbita, a altura da órbita, em que o satélite VCUB-1 é ejetado. Então são 5 dias, beleza, pessoal? Bem tranquilo, é só interpretar. Letra B. Para a correção de 10 km na altitude, o sistema propulsivo do OTV-1 consome 200 gramas de propelente. Quanto de massa de propelente será consumida pelo OTV-1 para colocar o VCUB-1 em sua órbita final após lançar o satélite D? Beleza, pessoal, a questão está perguntando quanto que usa de propelente a partir ali da órbita de D. Então é a dali em diante. Quanto que o OTV-1 gastou antes não interessa pra gente, é dali em diante. E você concorda comigo que do satélite D para o satélite VCUB-1, o módulo ali do OTV-1 teve que andar 20 km, teve que reduzir ali a sua altitude em 20 km. Então, se em 10 km ele gasta 200 gramas de propelente, em 20 km ele vai gastar o dobro disso, 400 gramas, ou ainda 0,4 kg, beleza? Então, essa daí é a resposta da letra B. E olhando aqui as alternativas que a gente tem que usar para responder tanto a letra A quanto a letra B, qual que é a sequência correta? Na letra A gente viu que precisava ali de 5 dias para lançar o VCUB-1, e a gente percebeu que a quantidade de propelente, de combustível que foi gasto ali para ir da órbita de D até a órbita do VCUB-1 foi de 0,4 kg. E isso corresponde para nós ao gabarito da letra D, Dinamarca. Beleza, pessoal? Última questão do vídeo de hoje. A exploração de Marte é uma das áreas mais ativas da pesquisa espacial, com cerca de 50 missões já realizadas e ou planejadas não tripuladas ao planeta vermelho, e até há planos para levar humanos para lá em um futuro próximo. Neste momento, há 2 jipes robôs deslocando-se na superfície marciana, Curiosity e Perseverance, um pequeno helicóptero, Ingenuity, e 7 satélites orbitando o planeta vermelho. Chegar a Marte é um desafio extraordinário.
razão pela qual metade das missões para lá enviadas falharam. Imagine você arremessar uma espaçonave do tamanho de um carro em direção a um ponto do espaço onde Marte estará daqui a alguns meses. Para tanto, são utilizados foguetes que possuem 60 metros de altura e 531 mil quilogramas de massa. Isso mesmo, para arremessar uma espaçonave de 1.000 kg em direção a Marte, são necessários 480 mil quilogramas de propelente, que é combustível mais oxidante, que são consumidos em apenas 20 minutos. Durante quase toda a trajetória rumo a Marte, o gigantesco foguete já não mais existe. Pequenos motores foguetes da espaçonave são utilizados apenas para correções de trajetória e para amartissagem, que é o pouso em Marte. Durante essa fase de voo não propulsado, a espaçonave fica sob influência quase exclusiva do campo gravitacional do Sol. Muito antes que os grandes foguetes pudessem ser desenvolvidos, o cientista alemão Walter Horrmann propôs, em 1925, uma trajetória de transferência orbital que envolvia o menor consumo de propelente, desde então conhecida como órbita de transferência de Horrmann. Nessa trajetória, ver figura, o periélio da órbita de transferência encontra-se na órbita da Terra, que corresponde ao ponto A, enquanto o afélio se encontra na órbita de Marte no ponto B. Para as questões abaixo, considere que as órbitas da Terra e de Marte são circulares e coplanares. Item A. Sabendo que o semi-eixo maior de uma órbita elíptica ao redor do Sol corresponde à metade da distância entre o periélio e o afélio, calcule o valor do semi-eixo maior da órbita de transferência. Considere que a distância da Terra ao Sol seja de 1 unidade astronômica e que a distância entre Marte e Sol seja de 1,5 unidades astronômicas. Apresente o resultado em unidades astronômicas. Beleza, pessoal, questão grande, questão confusa, um monte de informações, um monte de palavrinha difícil, mas a questão da conta em si não vai ser tão complicado. O complicado vai ser você interpretar isso daqui. Mas a questão deu pra gente ali aquele desenho que vocês estão vendo. O círculo interno, pessoal, é a órbita da Terra e o círculo externo é a órbita marciana, a órbita de Marte. E você consegue perceber que entre o ponto A e o ponto B a gente tem uma linha, uma curva que conecta o ponto A ao ponto B? Pois é, essa é a trajetória de Horrmann, que por mais que não pareça intuitivo, é a trajetória que dá o menor custo ali, o menor gasto de propelente, que é, entre aspas, a gasolina, o combustível ali do que vai ser enviado para Marte. Voltando para o enunciado aqui. O periélio da órbita de transferência encontra-se na órbita da Terra, que corresponde ao ponto A. E o afélio se encontra na órbita de Marte, que corresponde ao ponto B. Então, beleza. O periélio ali vai ser o ponto A e o afélio o ponto B. Falando um pouquinho aqui de elipses, pessoal. A gente tem aqui uma elipse que é basicamente uma circunferência achatada. E aqui, pessoal, é uma definição importante. Um conceito importante. Ao invés de você ter um raio, né, pessoal? Ao invés de você ter um raio de uma circunferência, ou o diâmetro de uma circunferência, você vai ter o eixo menor, que é o eixo ali da parte achatada, e o eixo maior, que é o eixo da parte ali que está mais alargada. E o semi-eixo é metade disso, certo, pessoal? Então é como se fosse o raio menor e o raio maior, só que considerando uma elipse, a gente chama isso de semi-eixo, beleza? A órbita de transferência, ou seja, para você ir da Terra até Marte, é uma parte de uma elipse. E no desenho, pessoal, essa elipse ela está em pé. Então o semi-eixo maior está ali na vertical, beleza? Então, quando a gente fala de periélio e afélio, o que a gente tem que considerar? Tem que considerar que essa órbita aí vai ser elíptica. Esse círculo roxo que eu desenhei é uma elipse imaginária, porque parte dessa elipse aí, do contorno dessa elipse, é justamente a trajetória que o cidadão vai fazer para chegar até Marte. Pessoa ou sonda ou qualquer coisa que seja enviado a Marte. E a questão disse, pessoal, que essa elipse aí, ela tem como um dos focos o Sol. Então vamos conectar o ponto B até o Sol, que dá 1,5 unidade astronômica, conforme a questão falou pra gente, que é a distância média entre Marte e o Sol. E vamos conectar ali o ponto A até o Sol também, que é 1 unidade astronômica, que é justamente a distância entre a Terra e o Sol. E veja que isso tudo aí, 1,5 e mais 1 vai dar 2,5, que é justamente, pessoal, o eixo maior da nossa elipse. Então, o eixo maior da elipse tem 2,5 unidades astronômicas.
E vamos voltar para o item A. Sabendo que o semi-eixo maior de uma órbita elíptica ao redor do Sol é metade da distância entre o periélio e o afélio, calcule o valor do semi-eixo maior. Beleza, a questão disse basicamente, o semi-eixo maior da elipse vai ser a metade da distância entre o periélio e o afélio, que a gente tem, né? Olha ali na figura, a distância entre o periélio e o afélio é 2,5 unidades astronômicas. Então, o semi-eixo maior vai ser metade disso, 1,25 unidades astronômicas. Beleza, pessoal? Bem tranquilo a letra A, uma vez que você soubesse o que fazer. A conta era fácil. O complicadinho mesmo era a interpretação. Item B. Em 1619, o alemão Johannes Kepler propôs a terceira lei de Kepler, que diz que o quadrado do período de uma órbita dividido pelo cubo do semi-eixo maior dessa órbita é constante para todos os corpos que orbitam um mesmo corpo central. Por exemplo, sendo T o período e S o semi-eixo maior da órbita de transferência, tem-se que t ao quadrado sobre s ao cubo é igual a tt ao quadrado sobre rt ao cubo, onde tt é o período de órbita da Terra, ou seja, 12 meses, e rt é a distância da Terra ao Sol, ou seja, uma unidade astronômica. Sendo assim, calcule o tempo para uma espaçonave viajar do ponto A ao ponto B na órbita de transferência em meses. Lembre-se de que apenas metade da elipse é percorrida e que, por isso, esse tempo corresponde à metade do período da órbita de transferência. Considere raiz de 1,5 igual a 1,22 e raiz de 1,25 igual a 1,12. Vamos lá, pessoal. Aqui a gente vai ter que usar a terceira lei de Kepler e a gente já pode pegar o exemplo que o próprio item B deu pra gente. T ao quadrado sobre S ao cubo é igual a tt ao quadrado sobre R ao cubo. E pra gente não sofrer muito, vamos já pegar essa fórmula que a gente colocou aqui e substituir os valores que a gente conhece. Como assim? T ao quadrado, o que é o T? T é o período da órbita de transferência. Só que eu não sei qual que é esse valor, então fica T mesmo. E é justamente o que a gente quer calcular, o tempo para uma espaçonave viajar do ponto A ao ponto B. É o período dessa órbita de transferência. Então é interessante a gente saber o T que a gente não sabe. O S é o que, pessoal? S é o semi-eixo maior da órbita de transferência, que é o que a gente calculou no item A. Ou seja, 1,25, só que na fórmula é ao cubo, beleza? O TT é o que, pessoal? É o período da órbita da Terra, que é 12 meses. Então a gente coloca ali 12 ao quadrado. Coloca 12 meses, pessoal, porque a questão pergunta o período T que a gente não tem em meses. 12 é o período que a Terra demora para dar uma volta ao redor do Sol. E já o T, pessoal, é o período orbital considerando essa órbita aí que a gente tem que fazer para chegar até Marte. Então a gente está comparando nessa conta, pessoal, a órbita que a Terra faz ao redor do Sol com a órbita que essa sonda vai fazer ao redor do Sol, porque a sonda vai estar sob influência da gravitação do Sol. E o RT, pessoal, é a distância da Terra ao Sol, ou seja, uma unidade astronômica. Como do lado esquerdo da equação a gente colocou unidade astronômica, do lado direito a gente também coloca unidade astronômica. Mas lembre-se, a órbita de transferência é apenas metade da elipse, não vai ser a elipse inteira. Quando a gente faz a conta ali, pessoal, da terceira lei de Kepler, a gente considera o período, sendo o período o tempo que demora para dar uma volta completa. Mas a gente não vai dar uma volta completa, a gente vai dar meia volta para chegar até Marte. E aqui que vem um detalhe importante. Veja que a questão deu pra gente ali raiz quadrada de 1,5, raiz quadrada de 1,25, e isso a gente vai ter que usar em algum momento. Dependendo do caminho da conta que você usar aqui, pode ficar mais fácil ou mais difícil. Como assim? Eu posso muito bem continuar essa conta fazendo o seguinte, 1,25 ao cubo, eu vou fazer essa conta. 1,25 vezes 1,25 vezes 1,25. Dá pra fazer, mas fica bem trabalhoso. E depois fica bem complicado para você continuar a conta ali. E o 12 ao quadrado também posso elevar ao quadrado e fica 144. E 1 ao cubo fica 1. Mas isso não é tão interessante porque aquele 1,953, isso que eu arredondei, vai complicar muito a continha que a gente vai ter que fazer na mão. Então eu não vou seguir por esse caminho. Ao invés disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o t ao quadrado. O 1 ao cubo que a gente tinha ali, pessoal, é 1, e divisão por 1 não afeta em nada, então a gente pode simplesmente ignorar esse cara. E o 1,25 ao cubo que estava dividindo, eu passo multiplicando. E eu faço isso por quê? Porque eu quero isolar o t. Afinal de contas, o que eu quero saber é o valor de t. Então eu fico que t ao quadrado é igual a 1,25 ao cubo vezes 12 ao quadrado. Eu não quero t ao quadrado, eu quero t. Então eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. E olha como vai ficar. Raiz quadrada de t ao quadrado,
Bom, vai ficar o próprio t. E isso é igual a raiz quadrada de 1,25 ao cubo vezes 12 ao quadrado. E olha a sacada que eu vou ter aqui, pessoal. Eu tenho raiz quadrada e dentro da raiz quadrada eu tenho 1,25 ao cubo. Isso é um pouco estranho. Eu vou separar em 1,25 vezes 1,25 ao quadrado. Veja que é a mesma coisa, só que eu quebrei. Por quê? Porque daí eu consigo tirar alguma coisa da raiz quadrada. Como eu tenho uma multiplicação dentro da raiz quadrada, eu posso fazer raiz quadrada separado. Então, ao invés de ser raiz quadrada de tudo aquilo ali, é raiz quadrada de um negócio vezes raiz quadrada do outro vezes raiz quadrada do outro. Os fatores eu coloco 1 em cada raiz quadrada. E agora fica mais fácil para a gente fazer a conta, porque olha só, pessoal, raiz de 1,25 vamos manter, mas raiz quadrada de 1,25 ao quadrado fica 1,25. E a mesma coisa aqui para o 12. Raiz quadrada de 12 ao quadrado fica o próprio 12. E essa conta vai resultar em 1,12 vezes 15. Como assim? Lembra que o enunciado deu pra gente que raiz quadrada de 1,25 era 1,12? Pois é, no lugar do 1,25 da raiz quadrada de 1,25, eu vou colocar 1,12. E se você fizer a multiplicação, 1,25 vezes 12 vai dar exatamente 15. Então a conta nossa fica 1,12 vezes 15. Fazendo essa multiplicação com cuidado, você chega em 16,8. Esse é o período, certo? O período, considerando aquela fórmula inicial ali da terceira lei de Kepler que a gente usou, o período para você dar uma volta completa, considerando ali a órbita de transferência. Mas atenção, lembre-se que apenas metade da elipse é percorrida. E o que a gente quer saber é o tempo para uma espaçonave ir do ponto A ao ponto B, que é metade da elipse, é metade da órbita. Então não é 16,8. E metade de 16,8 é 8,4. 8,4 o quê? Meses, pessoal. Lembra que na continha inicial, quando a gente colocou o período ali de rotação da Terra, a gente colocou 12 meses. Então o valor aqui vai ser em meses. Então o resultado da letra B é 8,4 meses. Olhando aqui para a gente marcar a alternativa ali que responde o item A e o item B que a gente fez, o que acontece? O item A é 1,25 unidade astronômica e o item B 8,4 meses. E isso corresponde ao nosso gabarito dessa questão, letra E de elipse, pessoal. Beleza? Bem, essa foi a resolução completa com todas as questões do nível 4 aí de uma prova da OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Espero muitíssimo que você tenha gostado do vídeo, espero muitíssimo que isso ajude nos seus estudos e na sua preparação. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, a gente sempre está lendo, deixe o seu joinha, que isso ajuda muito e fortalece bastante o nosso trabalho. Um ótimo estudo para você, um grande abraço e até a próxima!